Boa noite. Muito bom, estamos juntos novamente. É um privilégio estarmos realmente com essa grande responsabilidade. Eu sempre ajo como a primeira vez, né? O frio na barriga ele é constante, treme um pouco as pernas. E aí realmente a gente vem pensando também da grande responsabilidade de estar realmente com a Bíblia aberta e podendo nessa noite compartilhar com os irmãos aquilo que a gente tem sempre estudado, sempre meditado, sempre pensado. Eu sou daqueles que gostam da história, eu sou daqueles que realmente contemplo os bons e livros que nós temos ali no Velho Testamento. Eu sou daqueles que gostam dos profetas, tanto dos maiores como os menores. E eu sou daqueles que me encanto com as profecias, eu sou daqueles que me encanto com a revelação. Eu gosto muito da época da igreja, sim, apaixonado pela igreja, porque eu faço parte dessa igreja. Mas quando eu olho realmente para trás, e quando eu olho realmente para a história, e eu começo então a entender esse tão grande quebra-cabeça que é o Evangelho, realmente a gente pode contemplar isso de uma forma sem igual. O apóstolo Pedro, ao escrever a segunda carta, no capítulo 2, ele fala assim que a graça e a paz vos sejam multiplicadas através do tamanho do seu conhecimento. E ele não está dizendo ali que a graça ela é maior ou ela é menor. Simplesmente Pedro está dizendo que quanto mais você tem compreensão da graça, melhor é para o seu entendimento. Quanto mais apurado é o seu conhecimento, melhor é para o seu entendimento, para o seu desenvolvimento nas Escrituras. Eu tenho uma grande dificuldade hoje de estudar, porque eu começo a estudar algum livro e eu abro ali para dar uma sequência no estudo, e quando eu vou desenvolvendo, lendo ali os primeiros capítulos, e quando eu vejo algo que me chama a atenção e que me liga a outro texto, eu parto para outro texto. E quando eu chego no outro texto, me dá uma outra linha, eu parto para outra linha. E eu acabo gastando muito tempo para estudar algo que seria rápido e fica longo demais. Mas eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de poder compreender, gosto de dar uma olhadinha no contexto da história. E nessa noite nós vamos realmente dar mais uma pincelada no contexto histórico e poder entender um pouco mais de um período. Abra suas Bíblias para mim. Livro de Josué. Se estivéssemos em um ambiente talvez comercial, talvez eu poderia ser processado por plágio, mas não está num ambiente comercial. Então fica muito aberto para a gente poder continuar aquilo que foi tratado. Tiago foi muito feliz na escola semana passada ao falar do capítulo 1 de Josué. Nós já tivemos a oportunidade de estudar esse livro aqui na nossa sala de estudo, às terça-feira, isso há um bom tempo atrás. E hoje nós vamos olhar esse texto que é maravilhoso e entender um pouco mais dele. Josué capítulo 14. A partir do verso 6. A minha Bíblia é revista atualizada. Diz assim o texto: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de ti e de mim. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste os pés será tua e dos teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como me prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Nós vamos ficar apenas até o verso 1. Na minha Bíblia nós temos aqui um subtítulo. Eu não sei se você tem esse subtítulo aí. A minha Bíblia está dizendo assim: Josué dá Hebrom a Caleb. E eu não sei se você realmente é daqueles que começa fazendo as suas leituras dando um Google. Se você não faz, eu sugiro que faça. Porque para uma boa compreensão é bom você realmente começar a se localizar no texto. Talvez entender um pouco da geografia, talvez entender um pouco das promessas, talvez entender um pouquinho do que está para trás. E eu queria falar para você que Hebrom não é um lugar qualquer. Eu queria dizer para você que Hebrom não é simplesmente uma cidade cananeia qualquer. Hebrom ainda hoje, nos dias de hoje, ela está presente com o mesmo nome na Palestina, com cerca de 200 mil habitantes. Hebrom existe. E ela está lá, até hoje, com o mesmo nome, a cerca de 35 quilômetros de Jerusalém. O que tem mais em Hebrom? Hebrom está ali a sepultura dos patriarcas. Sara, a primeira mulher a morrer patriarcal, foi sepultada em Hebrom. Depois Abraão foi sepultado em Hebrom. Abraão compra aquela caverna, aquele lugar em Hebrom, simplesmente com um objetivo: de depositar, ou guardar, ou sepultar o corpo de Sara naquele lugar. A história também vai dizer que Isaac foi sepultado em Hebrom, neste mesmo lugar, que Raquel também foi sepultada em Hebrom, no mesmo lugar. A Bíblia diz também que Jacó foi sepultado em Hebrom, também no mesmo lugar. A Bíblia diz também que Lia, a primeira mulher de Jacó, também foi sepultada no mesmo lugar, em Hebrom. E isso vai realmente chamando a minha atenção, porque nós estamos falando de um lugar que um dia foi comprado, Abraão comprou. O Senhor restaura aquela promessa e vai dizer para o povo assim: olha, um dia eu vou entregar vocês a Canaã. Eu vou entregar vocês a um lugar que mana leite e mel. Um dia vocês vão viver em paz. Um dia vocês vão realmente viver guardados com toda a proteção. E eu quero dizer para vocês que esse dia ainda nunca chegou. Mas chegará. Israel nunca viveu em paz durante todo o seu período. Mas viverá. Eu louvo a Deus porque eu conheço a história para trás e eu conheço ela para frente. Eu sei que para frente a igreja vai estar lá juntamente com Israel. A igreja é transformada com um corpo glorioso. Israel, não. Israel, não. E eu olho então para Hebrom. Eu olho então para Caleb. E Caleb então no verso 1 vai dizer que chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Chegaram os filhos. E a Bíblia vai dizer que Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes
Talvez essa palavra, eu bem grifei ela aqui, porque ela traz uma menção assim, olha, tu sabes, você se lembra, você se recorda, você estava lá. Você estava lá quando o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia. Eu queria talvez chamar então a sua mente, a sua memória, para trazer aqui o livro de Números, lá a partir do capítulo 13. A Bíblia vai dizer então que Moisés manda separar 12 espias, um de cada tribo, escolhido a dedo, homens valentes, homens de bom caráter, homens com a postura exatamente no perfil que se precisava, para durante 40 dias fosse dar uma examinada naquela terra de Canaã e ver ali se as cidades elas eram fortificadas, se a terra era boa, o povo que havia lá era um povo forte, para trazer esse relatório. E quando Caleb vai dizer, tu sabes, ele está trazendo essa referência. Você se recorda muito bem que nós então fomos lá, nós fomos em 12 e passamos lá 40 dias. E essa linguagem de 40, 400 ou 40 dias, essa linguagem ela é perfeita na Bíblia, porque ela trata de ciclos. E então a Bíblia vai dizer lá no livro de Números que todos voltaram, trazendo consigo então os frutos da terra, dizendo então que verdadeiramente a terra era boa, era muito boa, era agradável aos olhos, mas que lá havia um povo descendente de Anak, um gigante Anak, de estatura fora do comum, um povo forte, e o texto ainda vai dizer que, olha Moisés, nós à vista deles somos como gafanhotos, não dá para realmente possuir essa terra, não dá realmente para tomar posse dessa terra que o Senhor nos prometeu. E isso, 10 homens dando esse relatório. Eu lembro muito bem do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, não se engane, as más conversações corrompem o bom costume. Ah, queridos, eu queria realmente chamar a atenção a todos aqueles que fazem parte de um processo de liderança nessa igreja. A todos aqueles que desenvolvem um projeto de liderança nessa igreja. Tome muito cuidado com a sua postura. Porque um líder tanto faz um povo seguir para frente, como faz um povo seguir para trás. Pedro era um líder dos apóstolos. E quando o Senhor Jesus fala para ele assim, olha, vocês vão sair aqui de Jerusalém, vocês vão me esperar lá na Galileia. São apenas 7 dias. E de um domingo ao outro são 8 dias. E Pedro se levanta num belo dia de manhã e diz da seguinte forma, olha, eu vou pescar e os demais, nós vamos contigo. Outrora o povo está animado. Outrora o povo está realmente assim, abundante, extasiado da alegria de contemplar a ressurreição do Senhor Jesus. Agora eles querem voltar a pescar. É nesse momento que o povo está dando um relatório totalmente negativo, que a Bíblia vai dizer que Caleb então dá um brado e diz da seguinte forma, olha, não, o Senhor nos prometeu essa terra, nós podemos sim alcançar, nós podemos sim derrotar esse povo, vamos lá e vamos combater, e vamos guerrear, e vamos conquistar a nossa herança. A Bíblia vai dizer que nesse momento, a multidão queria apedrejar Caleb e Josué. Diz mais, a Bíblia vai dizer então que nesse momento de desânimo, nesse momento de decepção, o povo começa a dizer da seguinte forma, olha, seria melhor ter morrido no Egito. Seria melhor ter morrido no deserto. O Senhor nos tirou do Egito para morrer a espada aqui nesse lugar. Agora os nossos filhos, as nossas mulheres vão ser levados como cativos. E a Bíblia então vai dizer que o povo se levanta e fala, não seria melhor então levantar um outro líder? Levantar uma outra pessoa então que possa nos conduzir de volta
até o Egito? Realmente eu sou desses que pensam que quando a dificuldade bate a porta, às vezes a melhor opção é voltar atrás, né? Você realmente luta tanto para conquistar alguma coisa, e quando a dificuldade chega, a melhor coisa talvez é desistir. O ditado popular talvez vai dizendo aí que o mais fácil realmente é desistir da sua família. Não, desiste disso. O mais fácil talvez é abandonar o emprego, porque você está sofrendo por um grande problema lá, e está sofrendo perseguições, e está sofrendo tantas coisas e calúnias. Desiste do seu emprego. Não se esqueça que há mais ou menos cerca de 12 milhões de brasileiros desempregados nesse país. Você tem o seu emprego? Agradeça a Deus por ele. Tem saúde na sua casa? Agradeça a Deus por ele. A Bíblia então vai dizer que é nesse momento de decepção que o povo prefere voltar ao Egito do que confiar nas promessas do Senhor. Querido, o momento de intimidade com o Senhor é justamente isso, é confiar naquilo que Ele nos prometeu. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios dizendo que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até aquele dia, e vai cumprir. Esse dia vai chegar. O que Caleb está dizendo aqui, fala assim, olha Josué, antes de você começar a fazer aí uma acomodação dos povos na terra, eu quero lembrar você que Hebrom me pertence. Essa terra é minha. Esse monte é meu. Eu vim aqui para tomar posse daquilo que eu tenho por herança. Realmente eu não sou daqueles que pensam na doutrina da prosperidade, não gosto do assunto, não sou desse. Mas existem muitas pessoas, filhos de Deus, crentes, com um pensamento de declínio, um pensamento derrotado, que não cresce espiritualmente, que não desenvolve a sua vida, que não desenvolve a sua fé, vem da palavra aí operar, Tiago, está em operação, em crescimento. Quando Caleb está reivindicando a sua promessa, ele usa o nome de alguém. Ele usa o nome de Moisés, e o nome de Moisés vem acompanhado com um adjetivo, ele usa Moisés, homem de Deus. E realmente eu queria bem que você pensasse sobre isso, né? Quando alguém fala do seu nome, qual é o adjetivo que ele acompanha? Primeira vez que Caleb fala de Moisés, ele fala Moisés, homem de Deus. A segunda vez que ele fala de Moisés, ele fala Moisés, servo do Senhor. E o seu nome? Qual que é o adjetivo que acompanha o seu nome nessa cadeia espiritual? Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Comprometido com os laços do Evangelho? Caleb está voltando à sua memória, está trazendo a memória também de Josué, dizendo assim, olha Josué, nós estávamos lá. A promessa foi para que onde nós pisamos os nossos pés, ali seria nossa possessão eterna, tanto para nós como para os nossos filhos. Então, Josué, antes de você entregar às tribos agora a sua porção de terra, eu queria que você se recordasse. Hebrom, onde os nossos patriarcas estão sepultados, onde até os dias de hoje, século 21, está dividido aquele local, um lado controlado pela Palestina, pelos muçulmanos, o outro lado controlado por Israel e o judaísmo. E agora, de vez em quando, eles abrem aquelas portas daquela sepultura onde foi construída uma mesquita, para que ali agora os muçulmanos possam atravessar e celebrar ali onde estava a sepultura de Moisés. E agora também os judeus podem atravessar o outro lado e ir ali e contemplar e lembrar da sepultura onde estão os outros patriarcas. E essa briga continua. Mas nós que não temos nada a ver com isso, que nós somos da igreja,
Nós olhamos com uma outra percepção. Nós olhamos agora com uma esperança de um outro lugar, de um outro monte, de um outro monte santo. E Josué então vai, e Caleb então vai falar a Josué: olha, Josué, eu tinha 40 anos quando eu pisei aqui pela primeira vez. 40 anos. E quando agora o povo é obrigado a voltar ao deserto. E o Senhor dá uma sentença àquele povo, dizendo: olha, de 20 anos acima, ninguém, a não ser da geração de Josué e de Caleb, vai viver. Os demais, apenas de 20 anos abaixo, vão viver. O restante, todos vão morrer no deserto. E o Senhor faz uma multiplicação dizendo: e será 40 anos. Um dia representará um ano. 40 dias, 40 anos. O Natan abriu a introdução falando de deserto, e eu fico lembrando talvez de Caleb, durante 40 anos no deserto. Existem várias formas de você realmente estar no deserto. Existe o seu momento cabisbaixo, existe o seu momento de dor, de lamento, de tristeza. Existe o seu momento realmente de uma profunda estrutura mental e espiritual. Mas também existe um momento de contemplação. É Números, no capítulo 2, que vai dizer que todas as tribos, as 12 tribos de Israel, elas foram obrigadas a construir a porta da sua tenda em direção ao tabernáculo. Isso quer dizer que quem morava na direção do sul tinha que fazer a sua porta para o centro, onde estava o tabernáculo. Quem estava no norte tinha que fazer a porta da sua tenda para o centro, onde estava o tabernáculo. E tanto o leste como o oeste, todos tinham que estar com as suas portas abertas de frente para o tabernáculo. Isso é Números capítulo 2. E eu fico talvez imaginando para Caleb no dia difícil. Os Salmos ainda nem havia escrito, e eu pela fé, e agora estou dizendo pela minha fé, não estou dizendo pela fé de Caleb, não. Talvez eu quero pensar que Caleb dizia da seguinte forma: aqueles que saem andando e chorando enquanto semeia, com júbilos voltará trazendo os seus molhos. Eu não sei que dia vai vir, mas o dia vai chegar. Salomão ainda nem existia, e talvez na minha cabeça eu fique pensando da seguinte forma: talvez Caleb vai falar através de profecia um texto lá de Provérbios, no capítulo 4. Que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E vai. O dia começa escuro, e ele vai clareando, e ele vai entrando no crepúsculo do dia, e vai clareando, e daqui a pouco é dia, e é dia perfeito. E eu fico olhando para Caleb, talvez ao levantar pela manhã, vendo que muita descendência estava morrendo, muitos dos povos estavam morrendo, e ele levantava pela manhã e abria as portas da sua tenda, e para onde ele olhava? Para o tabernáculo. E o que estava lá no tabernáculo? Uma nuvem, representação do Senhor. E à noite ele abria a porta da tenda, para onde ele olhava? Para o tabernáculo. E o que estava lá? Uma coluna de fogo, representação do Senhor. Isso faz a nossa mente chegar a um lugar. O Senhor nunca abandonou o seu povo em momento nenhum da história. Seja no deserto, seja no vale, seja no monte. É a 1 Reis, capítulo 17, que vai dizer que o Senhor é Deus dos vales. Sim, é Deus dos vales, mas também é Deus dos montes. O Senhor é Deus em todos os momentos, em todas as instâncias. O Senhor é Deus. E Caleb está ali, durante 40 anos, aguardando esse dia. Querido, quanto tempo dura a sua dor? Há quanto tempo você está esperando um milagre? Há quanto tempo talvez você espera por algo?
Talvez você já desmotivou. Talvez você já parou de orar. Talvez você desanimou disso. Caleb aguardou 45 anos. A Bíblia vai dizer que Caleb vai dizer o seguinte: olha, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me disse em Cades Barneias para eu espiar a terra, e eu lhe relatei o que sentia o meu coração. Provérbios vai dizer no capítulo 4 da seguinte forma: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede os caminhos da vida. Querido, você tem uma coisa que você deve deixar muito bem blindado. E quando o texto está dizendo coração, ele está dizendo o órgão, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer isso aqui, ó. A sua mente, o seu raciocínio, o seu intelecto, o que você defende, a sua fé, a sua rigidez. Guarda isso. Não volte atrás nas suas convicções. O escritor aos Hebreus vai dizer que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Caleb está obstinado pela sua herança. Caleb não desiste daquilo que lhe foi prometido. Olhar para o tabernáculo é olhar para realmente aquilo que o Senhor nos entregou por herança. Olhar para o tabernáculo é lembrar das madeiras de acácia, uma madeira dura, terrível para se mexer, terrível para se trabalhar, cheia de nó. E o Senhor fala do seguinte: fala, pega a madeira de acácia, serra essa madeira, corta essa madeira, deixa ela preparada, e você vai pegar então o ouro, e você vai revestir essa madeira por dentro e por fora. Para fazer as colunas do tabernáculo, você vai cavar então uma sapata, e você vai então colocar prata no fundo derretido, e vai enfincar essa coluna revestida de ouro em cima dessa prata. Porque se a madeira simboliza o homem, robusto, duro, difícil de lidar, o Senhor nos reveste de glória. Se a prata simboliza a redenção no Velho Testamento, não fazia sentido revestir o homem de glória e enfincar ele nas terras do deserto novamente. E o Senhor fala bem assim: olha, então derrete a prata e coloca essas colunas sob a prata, que é sob a redenção. Querida, a igreja não está vagando sem rumo, a igreja está sob a redenção de Cristo. A igreja não caminha sem direção, ela está fitada em uma pessoa, em Cristo. O Senhor Jesus, quando diz no capítulo 6 do Evangelho de João, ele diz: não, para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? Porque para onde é um estado, para quem é uma pessoa. E para onde talvez você ache um lugar de refúgio. Mas não existe lugar de refúgio no meio da tempestade. Mas existe um lugar de refúgio que é Cristo. E com Ele você vence a tempestade. E o que Moisés está dizendo lá no Velho Testamento é que a igreja está revestida de ouro e está sobre a redenção de Cristo Jesus. E Moisés, então, ao falar sobre isso, e agora Caleb vai relembrar isso a Josué, e vai dizer bem o seguinte: olha, mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Eu gosto muito de uma expressão de Miqueias. Eu sou apaixonado pela expressão de Miqueias no capítulo 7. E eu vou abrir aqui e vou falar a citação para você. E vou ler para você depois grifar esse texto na sua Bíblia. Miqueias capítulo 7, verso 6 e verso 7. Diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Miqueias então vai dizer: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O Senhor ouve do deserto, Natan. O Senhor ouve do deserto. O Senhor ouve das montanhas.
Ouve das montanhas. O Senhor ouve lá do vale. O Senhor ouve lá do vale. O meu Deus me ouvirá. Caleb está dizendo que são 45 anos. E ele olha para trás e fala bem assim, olha, o Senhor me preservou em vida. Lembra de Daniel? Lembra de Daniel, quando o Senhor preserva Daniel em vida? E o dia que agora o povo está sendo libertado por Ciro, quem é que estava lá para contemplar? Daniel. 70 anos depois, Tiago. 70 anos depois, Daniel está vivo, com a sua visão perfeita para contemplar o que o Senhor havia prometido. O povo iria voltar para casa. Caleb está fazendo aqui uma cobrança a Josué. Josué, eu não quero nada, não. Eu só quero o que é meu por direito. Evangelho de João, capítulo 3 do Evangelho de João, primeira carta de João. Quando João vai falar sobre filiação, ele vai dizer bem assim, vede com que grande amor nos tem concedido Deus e Pai. Eu fico realmente imaginando se João fosse mineiro igual ele, ia falar assim, espia. Se ele fosse mineiro, ele ia falar espia. Mas não, ele fala, vede com que grande amor nos concedeu Deus e Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente agora nós somos filhos de Deus. Ele vai dizer que agora o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele. João vai dizer também da seguinte forma, nós não sabemos o que há de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Assim como Ele é, nós também o seremos. E ele vai fazer uma exortação, então, no verso 4. Aquele que tem em si essa esperança, purifique-se a si mesmo como ele é puro. Querido, eu olho para Caleb com 45 anos de jornada naquele deserto, mas um homem que caminhou com perseverança no deserto. De um homem, talvez, que se o Salmo já existisse, talvez ele falaria o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. E esperar com paciência no Senhor não é esperar de braços cruzados, é esperar de esperançar. É de esperar com consciência de que vai acontecer. E Ele está ali, pronto para receber a sua promessa. Eu sou tão apaixonado por isso, que quando eu começo a me lembrar do apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 8, quando Paulo então vai dizer bem assim, que até a criatura aguarda com grande expectativa o dia então que os filhos de Deus hão de ser revelados a glória. Porque quem será também beneficiado com isso? A criação. Agora a criação vai deixar de ter essa vida simples, essa vida arredio, uma vida sem rumo, para agora viver um momento perfeito de 1 milênio. É aí que se cumpre a promessa de Isaías, lá no capítulo 65. É aí então que o leão vai comer palha juntamente com o cordeiro. É aí então que a criança vai enfiar a mão na toca e vai tocar na áspide ou serpente e não vai acontecer nada. É aí então que Israel, antes mesmo de pedir, o Senhor já vai atender. É aí então que o Senhor vai tomar Israel nos braços e vai colocar no seu seio, como uma mãe coloca um filho, e dar a ele o peito, e ele se farta. E depois ela pega aquela criança e coloca sobre o seu colo e a acalma. Israel vai viver um grande momento nesse mundo. E a igreja também. A igreja também. A igreja participará desse momento de glória. Dentro dessa contagem dos 7.000 anos, nós estamos vivendo o 6.000 ano. Só falta mais um, que é o milênio. Só falta mais um, Tiago. Nós já estamos dentro dos 6.000 anos da história. Só falta mais um para o 7 da perfeição. E ele vai se cumprir com o milênio literal. Vai se cumprir. Caleb vai dizer então para Josué, olha Josué, foi o Senhor que prometeu. Eu não estou aqui reivindicando nada de ninguém. Eu estou reivindicando o que é meu por direito.
Foi o Senhor que me prometeu. Dá-me o monte que o Senhor me prometeu. É bacana demais você olhar que o texto vai dizer que então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente em que a terra que puseste os pés será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente. Pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus. E eis agora o Senhor me conservou em vida, como me prometeu. 45 anos há que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando eu ainda andava no deserto. E já agora sou de 85 anos. E eu ainda sou forte. Eu tenho a mesma força, o mesmo vigor, da mesma forma quando eu tinha 40 anos. A mesma força que eu tive então quando eu tinha 40 anos, eu tenho ela hoje aos 85 anos. Força essa que me dá esperança suficiente para sair em combate, guerrear, ganhar essa batalha e voltar. Aí eu sou daqueles que realmente pensam dessas formas. Porque são 45 anos. Não são 40 dias. Não são 4 meses. Não são 4 anos. São 45 anos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez você é aquele funcionário já de 10 anos de casa, 15 anos de casa, que quando começou a trabalhar, tinha uma motivação. Era o primeiro a chegar. Era o último a sair. Estava sempre disposto a fazer hora extra. Trabalhar aos sábados? Pode contar comigo. Mas o tempo passou. E agora, quando você chegava um pouquinho mais adiantado, agora você chega 10 minutinhos atrasado. Não tem problema não. Você sai para almoçar um pouquinho antes e volta um pouquinho depois. Agora você olha para as metas estabelecidas e fala bem assim: Deus me perdoe, é impossível. Mas você era motivado. Quando estava talvez desempregado, pedia a Deus, orava a Deus pelo emprego, o emprego chegou, o tempo passou e agora a motivação acabou. Às vezes é assim no negócio. Às vezes é empregado e fala assim: um dia eu vou montar um negócio próprio. E você luta por isso a vida toda, para montar um negócio. Ah, que alegria, o dia da inauguração. E o tempo vai passando. E as dificuldades vão bater na porta. E o cansaço vai chegando. E talvez aquilo que um dia foi um grande sonho, hoje se tornou um grande pesadelo. E eu pergunto a você: o que mudou? Mudou o negócio ou mudou a sua motivação? Mudou a sua motivação. Talvez você aí já tem 15, 20, 25 anos de união estável. Nem se recorda mais quando fez um jantar especial para sua família. Aqueles pratos bacana, bonito, eu sempre gosto de lembrar disso. A última vez que minha mãe fez um almoço especial lá em casa, que usou uma toalha muito bonita na mesa, foi quando meu pai fez, eu acho que 62 anos, quando o seu Daltro, o seu Arnaldo e o Loci foram lá em casa almoçar com o papai. E eu cheguei a falar para o Loci, falei: Loci, olha, abril está chegando, eu acho que eu preciso de um outro almoço daquele, e eu vou convidar vocês. Porque essa talvez é a motivação perfeita. Querida, a motivação perfeita é para quem vive do seu lado. O apóstolo Paulo me dá um grande ensino quando ele sai de um naufrágio na ilha de Malta, no capítulo 27 de Atos. A Bíblia diz que chovia muito. Saíram náufragos, mais de 300 pessoas de uma embarcação.
O Senhor conservou todos eles em vida. E a Bíblia vai dizer então que os malteses fizeram uma fogueira, chovia, estava frio, e todos ali então em volta da fogueira para aquecer o corpo. A Bíblia vai dizer então que é o apóstolo Paulo que se levanta e vai colher uns gravetos para lançar no fogo, para manter a chama acesa. Eu não sei onde que você realmente precisa juntar uns gravetos e lançar no fogo. Talvez você começou no seu emprego agora, e tudo que você pode pedir ao Senhor é: Senhor, me dê a mesma motivação hoje, daqui a 10 anos. Talvez você entrou num relacionamento conjugal agora, e o que você deve pedir ao Senhor: Senhor, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, eu quero ter o mesmo brilho no olhar. Eu quero ter a mesma alegria ao voltar para casa. Eu quero que a minha casa seja o mesmo ambiente de paz, de amor, durante toda a minha vida. Eu não sei se os gravetos que você precisa juntar é lá na sua vida social, é lá no seu negócio. O fato é que juntar gravetos é necessário para as nossas vidas. Porque o tempo passa. O tempo passa e parece que a motivação ela vai acabando e tudo vai virando mecânico. Até hoje eu não consegui compreender por que a igreja de Éfeso, a segunda ou talvez a primeira igreja mais importante da Ásia Menor. Talvez Éfeso foi mais importante que a igreja de Antioquia. A Bíblia vai dizer que Éfeso tinha tudo. Tinha uma boa liderança, tinha palavra, tinha doutrina, tinha uma estrutura de igreja, mas ela não tinha uma coisa, ela não tinha amor. E a igreja caiu porque não tinha amor. Querido, não é só contas pagas, não é só saúde, não é só o bem-estar das coisas organizadas no seu lar. É preciso ter amor. E é o único questionamento do Senhor. Eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês voltem ao primeiro amor. Querido, eu não sei o que Caleb fez durante 45 anos. Eu não sei se durante 45 anos, todas as noites, quando ele abria a porta da sua tenda, que ele olhava de longe, talvez, aquela coluna de fogo, e ele dizia assim: muito obrigado, Senhor, porque você está aí. E o meu dia vai chegar. Talvez pela manhã, quando ele se levantava e abria a porta da tenda, e quando ele olhava a nuvem em cima da congregação, ele dizia: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está aí. E o meu dia vai chegar. E passaram-se 45 anos. E Caleb está com a mesma motivação. Caleb está com o mesmo vigor, com o mesmo brilho no olhar. Eu não sei, querido, qual que é a área realmente que você precisa na sua vida. Eu não sei onde é que realmente você precisa dar uma mudada na forma. Eu não sei qual que é o momento em que você realmente precisa estar organizado para viver um ápice novamente. Mas o que eu posso dizer, querido, é que nós estamos na primeira quinzena de janeiro. E não existe momento melhor como o início do ano para você fazer planos, para você colocar ali dentro de um caderninho os seus projetos. E eu espero que dentro dos seus projetos preciso juntar gravetos. Eu preciso voltar a ter a mesma motivação de outrora. Eu preciso voltar a ter os mesmos projetos que tinha. Talvez você parou. Janeiro é um mês excelente, que todos agora entram no projeto de ler a Bíblia em um ano.
quando chegar Levítico. Meu Deus. Quando começar com aquela genealogia de 3 páginas. Senhor da glória. Que sensação. Quando chegar 1ª e 2ª Crônicas, você vai pensar assim, mas eu já li isso em 1ª e 2ª Reis, eu vou pular. É preciso ter a mesma motivação. Eu aprendi aqui nessa igreja que não basta apenas começar bem. É preciso terminar bem. Eu aprendo com Caleb, querido, que Caleb teve um bom mentor. Quando ele fala de Moisés, ele fala como homem de Deus, como servo do Senhor. Eu queria lembrar você que Marcos teve um bom mentor, foi o apóstolo Pedro. Eu queria lembrar você que o apóstolo Paulo teve um bom mentor, que foi Gamaliel. Eu queria lembrar você que Policarpo, que foi o pastor da igreja de Esmirna, teve um bom mentor, foi o apóstolo João. Se eu perguntar a você, quem é o seu mentor? Quem nos nossos dias tem uma pessoa assim que se inspira? Assim, rapaz, eu quero ser o perfil desse irmão. Dedicado, organizado. Quanta responsabilidade. Querido, eu olho para Caleb e vejo que Caleb conseguiu escrever o seu nome na história. Caleb e Josué tiveram seus nomes perpetuados na história. A última vez que você vai ler o nome dos 10 espias que negaram, que não aceitaram, não confiaram nas promessas do Senhor, vai ser em Números no capítulo 12. Nunca mais você vai ler o nome desses homens. Quando a Bíblia vai falar do filho de Josafá, a Bíblia vai falar que ele morreu, que o Senhor o feriu, e ele não foi sepultado nos túmulos dos seus pais, ele foi sepultado fora da cidade. E a Bíblia então vai trazer o último verso dizendo: e não deixou de si saudade. Se eu pudesse talvez abrir parênteses e fechar, eu colocaria: já foi tarde. Demorou demais para ir. Eu só queria saber como é que você está marcando a sua história. Eu só queria saber como é que você está marcando a sua perseverança. Eu só queria saber realmente como é a sua intimidade com Deus diante das dificuldades da vida. Eu só queria realmente saber se a sua intimidade com o Senhor torna você forte para prosseguir inabalável. Quantos desistem? Quantas pessoas que já passaram por aqui e não estão aqui mais? Mas nós estamos aqui. Caleb diz: mas eu confiarei no Senhor. Eu também confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Caleb registra o seu nome na história. Caleb coloca o seu nome em Hebrom perpetuamente. Há 3.000 anos atrás, aproximadamente, esse fato estava acontecendo e Hebrom está lá na Palestina até hoje. Quantos países já se levantaram? Quantas uniões já se fizeram de país e já acabaram? E Hebrom continua de pé. E o Senhor diz que Hebrom será perpetuamente. Está lá, a 15 quilômetros de Jerusalém. A via de regra, eu só queria te dar mais uma informação. Você sabe quem foi o primeiro rei de Hebrom? Foi Davi. Reinou por 7 anos em Hebrom. 7 anos em Hebrom. Antes de ser constituído rei em toda Israel. Hebrom é uma cidade da tribo de Judá. Da tribo do leão de Judá. E Hebrom está lá.
está firme. Caleb morreu e foi sepultado, e Hebrom está lá. E o nome de Caleb perpetua através dos séculos. Eu só queria, querido, que o seu nome fosse acompanhado de um adjetivo. Eu só gostaria, talvez, que o seu nome, como um filho de Deus, ele estivesse sendo acompanhado com um adjetivo bom. Moisés, um homem de Deus. Moisés, o servo do Senhor. Eu só gostaria, querido, que você tomasse posse daquilo que Deus te prometeu. Você é um filho de Deus. Você é um cordeiro em Cristo. Tome posse daquilo que Deus te deu. Viva um momento único na sua vida. E o momento de recomeçar é agora. Talvez você precise recomeçar os seus projetos. Hoje é o momento certo. Talvez você precise realmente de uma transformação. Hoje é o momento certo. Talvez você precisava de uma motivação para começar. Hoje é o momento certo. Talvez, querido, se você apenas precisa juntar gravetos e lançar no fogo para alimentar o fogo, este é o momento certo. Você só precisa começar. Quando o texto vai continuar, a Bíblia então vai dizer que Josué abençoa a Caleb e diz: vai lá, Caleb, e toma o monte que é seu. Porque o monte era dele por herança, mas estava habitado. Então havia guerra pela frente. E o Tiago foi muito feliz em falar que o Senhor é aquele que para o rio Jordão, mas atravessar o rio é com o povo, Tiago. Apanhar as pedras no fundo do rio para o memorial é dever do povo. O Senhor é realmente aquele que para o sol, mas a luta é do povo. O Senhor é aquele que faz o milagre, mas a sua parte você tem que fazer. Confie no Senhor. Continue os projetos, continue os sonhos, não desanime. O maior inimigo do homem é o tempo. O maior inimigo do homem é a motivação. Não são todos os dias que você está motivado, não são todos os dias que você está da mesma forma, mas é preciso estar. É preciso levantar todos os dias com a mesma garra. É preciso levantar todos os dias e contemplar o sol da justiça. É preciso levantar todas as manhãs e dizer bem assim: Senhor, hoje será o grande dia. É preciso não desistir. Caleb confiou na sua herança e a recebeu 45 anos depois. Talvez passou 5 anos e você desistiu. Talvez passou 10 e você desistiu. Talvez você está beirando aos 15 anos e você desistiu. É preciso perseverar. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje foi perfeito? Talvez não. Amanhã será. Amanhã foi? Talvez ainda não. Depois de amanhã será. E esse dia vai chegar. E esse dia vai chegar. E quando esse dia chegar, nós vamos viver o ápice que o Senhor nos prometeu. O que Israel irá viver nesse mundo, mas não transformado, a igreja viverá com os corpos transformados. E a Bíblia vai dizer que nós reinaremos com o Senhor durante 1000 anos. E só está faltando esse ciclo de 1000 anos para finalizar. Já batemos na porta dos 6.000.
Já batemos a porta dos 6 milênios. Agora só estamos aguardando que será um milênio de paz literal, de paz de teocracia, de paz de um reino, de um governo, de um Senhor. E viveremos lá. Eu só preciso, querido, é que você realmente renove a sua esperança. Eu só preciso realmente que você volte para casa com um pouquinho de graveto nas mãos e vai falar o seguinte: olha, eu vou lançar esse graveto no fogo. Eu preciso voltar a ser o que era. Eu preciso ser motivado da forma que era. Eu preciso levantar a minha cabeça e perseverar diante das dificuldades. Porque fácil nunca foi. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até aquele dia. E esse dia vai chegar. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por estarmos juntos. E até uma próxima oportunidade.